Saudar a todos em nome do Senhor Jesus, nessa manhã. Agradecer ao pastor Paulo o privilégio de estar aqui, conhecer a Igreja Aliança do Calvário, conhecer os irmãos e hoje, no dia do Senhor, celebrar o culto que nós devemos ao nosso Deus e cantar os louvores dos quais Ele é digno e também tirar esse tempo para estudar um pouco mais a respeito da interpretação da Bíblia. Eu queria orar com vocês, pedindo que nosso Deus nos conduza, à medida que nós nos debruçamos sobre esse assunto tão importante. Pai querido, nós queremos pedir que Tu nos conduzas agora na compreensão desse tema tão importante, que é de que maneira nós devemos examinar e interpretar a Tua revelação escrita. Nós pedimos que o Senhor nos dê clareza, nos dê humildade, sabedoria, discernimento, porque nós não queremos errar por desconhecer as Escrituras. Nós queremos aprender o sentido delas e aplicá-lo corretamente às nossas vidas. Por isso nós pedimos que o Senhor nos guie nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu pensei nessa manhã, começar com um pouco de história da igreja e falar um pouquinho de como, nos princípios da igreja cristã, a igreja interpretou a Bíblia. Eu creio que uma das melhores maneiras de nós aprendermos alguma coisa é olhando o seu desenvolvimento na história. A história nos ensina muita coisa. E eu queria ver com vocês o período pós-apostólico e focar em duas escolas de interpretação que surgiram depois da morte dos apóstolos. Uma localizada na cidade de Alexandria, no norte do Egito, e outra localizada em Antioquia, na Síria, que veio cerca de 100 e poucos anos depois. As duas escolas seguiam duas linhas completamente diferentes de interpretação. Isso já pouco tempo depois da morte dos apóstolos, já divergiam quanto à maneira correta de interpretar a Bíblia. E o embate entre essas duas escolas é determinante porque é a partir daí que vai surgir a hermenêutica ou a maneira de interpretar a Bíblia que vai dar origem ao catolicismo romano que emerge em meados da Idade Média. Então, é bom para nós, porque nós aprendemos com os erros e acertos do passado, e é bom também porque nós vamos verificar que praticamente todas as principais questões relacionadas com a interpretação da Bíblia já foram discutidas por esses homens logo no início do cristianismo. Há pouca coisa hoje que seja realmente original e nova. Todos os problemas relacionados com a interpretação bíblica já foram discutidos pelos nossos pais. Afinal, nós temos 2000 anos de história, não é? E nós não somos os primeiros a abrir a Bíblia e perguntar como é que eu interpreto esse livro que tem 2000 anos de idade, foi escrito em línguas que ninguém fala mais, cujos autores já morreram, que escreveram numa cultura que não existe mais, para responder perguntas que talvez ninguém esteja fazendo. Então, como é que eu entendo esse livro? Como é que ele pode me falar hoje? Qual a chave para compreender o seu significado? Então, tudo isso já foi discutido, logo depois da morte dos apóstolos e com o fechamento do cânon, com a escrita do último livro do Novo Testamento. Então veio a questão, considerando que Deus havia dado a sua revelação, como é que essa revelação deveria ser interpretada? Então esse é o meu ponto, né? Eu vou agora de manhã falar um pouquinho sobre como no período pós-apostólico a Bíblia era interpretada, como ela foi interpretada. E eu vou começar com os pais da igreja. Alguém me diga aqui como é que eu mudo isso? O de baixo, apontando para qualquer lugar? Isso. Esse cidadão aqui, o nome dele é Frederic Farrar. Ele viveu ele viveu nos anos 1900, ele fez sucesso nos anos 1950, por aí. Ele é um estudioso da história da interpretação da Bíblia, mas ele é um crítico da Bíblia. Ele fez a seguinte declaração: através dos séculos, a igreja obscureceu o sentido dos textos bíblicos pelos seus dogmas e a interpretou erradamente ao longo dos séculos,
foi somente depois do surgimento do método histórico crítico que podemos interpretar a Bíblia corretamente. Eu não concordo com o que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que até o surgimento do iluminismo e do chamado método crítico, que trata a Bíblia como um livro de literatura qualquer, que parte do pressuposto de que não existe o sobrenatural, que deu origem a esse método que surgiu há cerca de 300 anos atrás. Ele diz que foi somente depois disso, ou seja, 1.500 anos depois, 1.600 anos depois de história, que a igreja aprendeu a ler a Bíblia da maneira correta. O que ele está dizendo é que antes disso, o que a igreja fez foi, na verdade, obscurecer o significado das Escrituras. Um exemplo que ele dá: quando a igreja criou o dogma de que Cristo era divino, então e ensinava para os cristãos que Cristo era Deus, os cristãos se aproximavam da Bíblia já sabendo que Cristo era Deus. Isso impedia que eles entendessem o que é que a Bíblia, na verdade, estava dizendo a respeito de Cristo. O dogma, por exemplo, da Trindade. A igreja ensinava os seus fiéis que a Trindade era a doutrina correta. Então, os cristãos, quando liam a Bíblia, já iam com isso na cabeça, de que a Trindade está na Bíblia, e impedia que eles vissem a realidade a respeito do que a Bíblia ensinava. Ou então que os milagres existem e que Deus interfere na história do homem. Então, os crentes liam os milagres como se realmente tivessem acontecido. Esse homem diz que isso fez com que a igreja não percebesse a verdadeira mensagem da Bíblia, porque realmente milagres não existem, Cristo não era divino, ele nunca ressuscitou dos mortos, e somente depois que o racionalismo e a crítica científica surgiram, é que nós podemos ler a Bíblia e perceber que ela é mitológica, ela é cheia de lendas, é cheia de fatos que foram inventados pelas pessoas, pelos discípulos de Jesus, e que a mensagem da Bíblia não é aquilo que vem sendo dito há tantos anos. Eu estou vendo gente balançando a cabeça aqui, eu não concordo com isso não, viu gente? Eu estou só explicando o que é que esse pessoal está dizendo, mas eu discordo completamente desse tipo de coisa aí. Isso é só para dizer para vocês como é importante a gente entender a história da interpretação da Bíblia, como a igreja vem tratando a palavra de Deus através da sua história, e ficar consciente de que no meio dos chamados cristãos, no meio da cristandade, há pessoas como esse aqui, não é, que eles são inimigos da interpretação histórica da Bíblia, de que a Bíblia é um livro real, que ele conta fatos que realmente aconteceram e que ele é a revelação infalível e inerrante da palavra de Deus. Infelizmente, a influência de pessoas como Farrar e muitos outros críticos da Bíblia dominou os estudos acadêmicos. Se hoje você for fazer um curso de teologia numa universidade pública, você vai escutar isso aí. E algumas universidades particulares que oferecem curso de teologia, você vai ter professor de teologia que realmente vai acreditar que somente depois do surgimento do racionalismo e da crítica bíblica é que nós podemos entender a verdade a respeito de Deus, e que tem muito entulho que os reformadores trouxeram, os pais da igreja trouxeram, e que nos impede de ver a veracidade da Bíblia. Eu acho que esse pessoal, na verdade, ele se desviou da palavra de Deus, e o que falta para eles é fé. Eles não creem, e a falta de crença os leva a explicar o surgimento da Bíblia e as coisas que a Bíblia narra. E aí eles vêm com essas teorias de mito, de lendas, de sagas, histórias inventadas, o Cristo da fé, a imaginação criativa da igreja, do povo de Israel e por aí vai. Mas nós não temos dificuldade em receber a Bíblia como sendo a infalível, inerrante palavra de Deus, e que é a revelação escrita do Deus Todo-Poderoso, e que contém exatamente, e é exatamente aquilo que Deus queria que nós soubéssemos. Então, eu estou dizendo isso para deixar claro qual é a minha base, o meu pressuposto. Eu estou partindo dessa perspectiva da Bíblia, que ela é a palavra de Deus, e o que ela narra, ela é verdadeira em tudo aquilo que ela afirma, e que nela nós não temos erros, não temos falta. E se alguma dificuldade nós temos em interpretar, a dificuldade não está no texto, mas na nossa subjetividade, na nossa limitação, falta de maiores informações e assim por diante.
Muito bem, comecei com esse cidadão aí, né? Vamos ver agora entrar na nossa fase. Aqui nós vamos falar um pouquinho dos chamados pais da igreja. Eles são divididos em 4 categorias. Os chamados pais apostólicos, que são aqueles que foram discípulos dos apóstolos e que viveram logo depois dos apóstolos, como por exemplo Clemente de Roma, Policarpo, cujo martírio é bem conhecido, Barnabé, Papias e Hermas. Esses homens conheceram os apóstolos, andaram com eles e são considerados os pais apostólicos exatamente por conta dessa ligação com os apóstolos. É interessante notar que nenhum deles era apóstolo, porque para eles os apóstolos eram os 12 e Paulo, ponto. Uma vez que morreram os apóstolos, os seus discípulos, nenhum deles se apresentou dizendo eu sou apóstolo. Não é interessante? Isso só aparece hoje, né? Porque naquela época, os próprios discípulos dos apóstolos não se arrogaram o título. Eles eram simplesmente pastores e mestres das igrejas. Depois surge um período de grande discussão na igreja a respeito da pessoa de Cristo. Quem é Jesus Cristo? Ele é Deus, ele não é Deus? Em que sentido ele é Deus? Qual a relação dele com o Pai? E aí houve grandes discussões. É nesse período que surge uma teoria a respeito de Cristo, promovida por um grupo chamado de gnósticos, que tinham, da palavra grega gnose, que significa conhecimento, sabedoria. Eles diziam que tinham um conhecimento secreto a respeito da natureza de Cristo e da salvação, que era dado somente aos iluminados. E o gnosticismo cresceu muito dentro da igreja. Mas aí se levantaram os pais apologistas, os primeiros grandes defensores da fé. Escreveram tratados, participaram de concílios, enfrentaram debates com esses homens. Entre eles nós temos Tertuliano, Justino Marte, Tassiano e Teófilo. Eles viveram nesse período aqui de 120 a 220 e são chamados os pais apologistas porque eles foram os primeiros a se levantar em defesa da boa doutrina do ensino que foi transmitido pelos apóstolos de Jesus Cristo. Mas a coisa não parou aí. Quando parecia que a questão com relação a Cristo estava resolvido, surge o gnosticismo com toda força e também questões a respeito da Trindade, questões a respeito da natureza da igreja, do batismo, e aí a polêmica agora é intra-igreja, né? Começa a haver muita discussão dentro da igreja a respeito dessas questões. E aí os pais polemistas, que foram os grandes defensores da fé ortodoxa, Ireneu, Tertuliano, Cipriano, Pantenos, Clemente e Orígenes, vou falar especialmente de Pantenos e Orígenes mais adiante. Eles então participaram de concílios, discutiram todas essas questões e finalmente isso levou a igreja a definir a doutrina de Cristo, por exemplo. Que Cristo é verdadeiro Deus e ele é verdadeiro homem, a Trindade como sendo um fato bíblico, a natureza da igreja e muitas outras doutrinas que nós temos hoje e que foram consolidadas nesse período e que são bem resumidas, por exemplo, no credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio no seu Filho Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, creio no Espírito Santo, creio na Igreja Universal, não do Reino de Deus, universal quer dizer, naquela época do mundo, né? Era a Igreja de Cristo que estava em todo o mundo, né? Creio no perdão de pecados, ressurreição dos mortos e na vida eterna. Então, o credo apostólico, ele não nasceu do nada, mas ele foi resultado da luta desses homens para manter a verdade dentro da igreja, porque tinha inimigos, gente que não acreditava, gente que tinha opinião diferente. E, finalmente, a teologia, a base histórica da igreja que nós temos hoje, foi consolidada pelos chamados pais teólogos. E você encontra, então, os pais latinos, como Agostinho, Jerônimo e Ambrósio, e os orientais Crisóstomo, Teodoro e Atanásio, que foram homens que escreveram tratados, comentários, aí já pacificando e estabelecendo a doutrina da igreja. Todos esses homens, o ponto deles era o que é que a Bíblia diz a respeito disso? O que é que a Bíblia ensina a respeito de Cristo, a respeito da Trindade, a respeito da salvação, a respeito do batismo? O que é que os apóstolos quiseram dizer nos seus escritos? E vocês sabem então que
a tarefa principal deles era se engajar em interpretação. Eles só podiam responder essas perguntas se eles interpretassem a Bíblia. Eles tinham que interpretar a Bíblia para dar resposta a todas essas questões. E aí então que a gente percebe que surgem duas linhas distintas de interpretação nesse período aí. Duas linhas distintas de interpretação. Defendidas por pessoas hábeis, pessoas capazes, não vamos duvidar da salvação delas, mas que partiam de pressupostos diferentes. E é a história dessas duas linhas que eu quero contar aqui para vocês, porque, como eu disse, elas antecipam muitas das questões que vieram depois e que continuam presentes até o dia de hoje. Fazendo uma propaganda do meu livro, pode, pastor, fazer propaganda? Pode. Se vocês quiserem detalhes disso, eu escrevi um livro, o título é A Bíblia e seus Intérpretes. É um livro dessa grossura que conta exatamente a história de como a Bíblia vem sendo interpretada até os dias de hoje. Você pode encontrar na editora Cultura Cristã, se não estiver esgotado, você pode encontrar. Muito bem, pais da igreja, aí estão eles. É um período, como eu disse, de grande debate. É um período em que os pais da igreja procuravam entender qual era a verdade de Deus, examinando as Escrituras. E, como eu disse, surgem então duas linhas, e a primeira delas está em Alexandria. Aqui tem um pouquinho a respeito da cidade, aqui tem um mapa do norte da África, aqui está o Egito, o deserto do Saara, e você vai encontrar Alexandria aqui. Tá? Era uma cidade portuária, ficava bem na ponta. Aqui um mapa detalhado de como era Alexandria naquela época, e ela era conhecida, entre outras coisas, por esse farol aqui que dava entrada ao porto. Né? O pessoal entrava aqui e os navios ficavam, né, atracados aqui, o famoso o farol de Alexandria. Mas Alexandria também era famosa pela sua biblioteca. Depois muito tempo atrás, do tempo que eu estou narrando agora, quando houve a deportação dos judeus para a Babilônia, quando os assírios e depois os babilônicos invadiram respectivamente o Reino do Norte e o Reino do Sul e levaram a nação de Israel em cativeiro, vocês lembram que o profeta Jeremias liderou um povo que, em vez de ir para a Mesopotâmia, eles desceram para o Egito. Então esse povo fundou uma colônia aqui em Alexandria. E essa colônia de judeus, ela cresceu muito, produziu literatura, inclusive nós temos 2 Talmudes, né, produzidos pelos judeus. Um foi produzido em Alexandria, é conhecido como Talmud Alexandrínico, que é a compilação da interpretação dos sábios, dos rabinos desse período. E também Alexandria era um centro de cultura e conhecimento daquela época. Ela tinha uma livraria, uma biblioteca, que era considerada uma das maravilhas do mundo. Era enorme, variada, continha obras de todas as espécies, e ao lado dela estava uma comunidade judaica muito forte. Não demorou muito que muitos daqueles judeus se converteram ao cristianismo. E o cristianismo começou a se espalhar aqui pelo norte da África, graças à influência dos primeiros missionários enviados pelos pais da igreja, e que estiveram naquela região pregando o evangelho. Logo surgiu uma igreja vibrante, uma igreja poderosa e com uma visão missionária muito grande, que evangelizou todo o norte da África. Já teve uma época, hoje o norte da África é praticamente muçulmano, mas já teve uma época em que praticamente da África, metade da África para cima, o predomínio era cristão. Exatamente graças aos esforços desse centro missionário que era Alexandria. Muito bem. Alexandria, o pensamento dos alexandrinos, o pensamento da cultura alexandrínica era informada pela influência de 2 filósofos gregos extremamente importantes, que vão influenciar um terceiro chamado Filo de Alexandria, que vai ser determinante para a fundação de uma escola de interpretação ali. Então, deixa eu voltar no tempo um pouquinho. Eu vou mencionar 2 filósofos aqui. O primeiro deles é o famoso Heráclito. Ele viveu
500 anos antes de Cristo, mais ou menos. É chamado um filósofo pré-socrático, porque ele viveu antes do grande Sócrates, né, que é o grande nome da filosofia grega. Ele não é tão conhecido, mas ele viveu um pouco antes. Heráclito, ele tinha uma dificuldade para resolver. Na época dele, Homero, que era um poeta grego, as obras de Homero, que era um poeta grego cego, estavam em vigor. E vocês vão lembrar do nome das duas principais obras de Homero. Uma era a Odisseia e a outra era a Ilíada. A Odisseia narrava a história de um general romano que foi à guerra, deixou a sua esposa, depois volta, há um romance, a traição, a vingança e o envolvimento dos deuses. Os deuses descendo à terra, se envolvendo com mulheres, matando os seus inimigos e tudo mais. Então, você já deve ter ouvido falar de Zeus, Netuno, Plutão, Afrodite, Eros, Baco, nomes gregos e romanos de deuses que moravam no lugar chamado Olimpo. De vez em quando Hollywood lança um filme que envolve essas personagens aí, não é? Por exemplo, no último Vingadores aparece um deus que é o Poseidon, não é? É aquele que tem o tridente, que é o deus do mar, né, que vive de porre e tal, está lá nessa aventura aí dos Vingadores. Ele era exatamente um deus que foi criado pela imaginação de Homero e que aparece nas histórias dele. O problema de Heráclito era o seguinte: se esses deuses são do jeito que Homero está escrevendo, como é que nós vamos conciliar esses deuses vingativos, cruéis, imorais, que descem para ter relações com homens e mulheres? Como é que eles podem controlar o universo? Como é que eles podem controlar o mundo? Como é que eles podem ser senhores do destino humano? Como é que eles podem ser um modelo de virtude, de moral? Então, Heráclito disse: eu acho que o problema é que a gente está lendo Homero literalmente. A gente tem que ler as obras de Homero de maneira figurada. O que ele está dizendo não é para ser interpretado literalmente, mas de uma maneira figurada. E aí ele veio com um conceito de hiponoia. É uma palavra grega que significa alguma coisa que está por baixo e por detrás. Ele diz que a hiponoia é o segredo para você interpretar um texto. Você nunca deve ler um texto pensando que a verdade é aquilo que está na cara. Mas a verdade está por detrás do texto. O texto está dizendo uma coisa, mas o verdadeiro significado dele está por detrás. Então, com essa ideia de hiponoia, Heráclito salvou a cara de Homero, dizendo assim: olha, os deuses que ele criou, você não deve interpretar essas histórias literalmente, mas figuradamente. Tá bom? Então guarde isso aí. Esse é o primeiro cara que influencia Alexandria. Ele veio com essa ideia de que o verdadeiro sentido está por detrás do texto e não no texto em si, mas é um sentido oculto que você deve procurar. Depois, nós temos o famoso Platão. Platão é provavelmente o filósofo grego mais influente e mais conhecido de todos. Viveu também centenas de anos antes de Cristo. A ideia fundamental de Platão pode ser resumida aqui. Platão dividiu a realidade em dois planos. No plano superior, que é o plano metafísico, você tem o mundo absoluto das ideias e da essência, onde tudo é fixo, tudo é perfeito e é um mundo insensível. É chamado mundo das ideias. No plano inferior, que é o plano físico, você tem um mundo relativo aos sentidos, o mundo da forma, onde tudo é mutável e tudo imperfeito. Por exemplo, esse púlpito que eu tenho aqui, ele é um reflexo imperfeito no plano físico do púlpito perfeito que existe no mundo das ideias. Então, aquilo que é material, perceptível, que você pode ver, tocar, cheirar, é um reflexo imperfeito da realidade perfeita que está no mundo das ideias. Com essa dicotomia, Platão abriu a porta para confirmar a ideia de Heráclito. O texto, que é o que você vê, o que você percebe que está diante de você, ele é imperfeito, ele é inferior, e o verdadeiro sentido, que é ideal, ele está por detrás e acima. Ou seja, você nunca deve ler um texto literalmente,
mas deve procurar o sentido que está por detrás dele, um sentido figurado. Então essa visão dicotômica de mundo, ela influenciou um filósofo judeu, esse é judeu, esses dois outros que eu mencionei eram gregos, não é? Mas Filo de Alexandria, como ele ficou conhecido, ele era um judeu. Ele era um judeu muito comprometido com o judaísmo dos seus dias. Como eu disse, lá em Alexandria havia uma colônia de judeus muito grande. E Filo era um judeu comprometido. Todo ano ele ia a Jerusalém, fazia aquela peregrinação do norte da África, lá para Jerusalém, parecida com o caminho do Êxodo, né? Mais ou menos. Ele fazia isso, ele ia oferecer sacrifícios no templo, ele vivia como judeu. Ele tinha apenas um defeito como judeu, ele não falava hebraico, porque esse pessoal que morava em Alexandria, eles não falavam mais hebraico, mas eles falavam, quando muito, aramaico, que era diferente, e falavam grego, que era a língua que predominava naquela época. Tanto é que, a essa altura, eles não liam o Antigo Testamento em hebraico, mas liam a Septuaginta, que era uma versão da Bíblia feita em grego cerca de 170 anos antes de Cristo, ali em Alexandria. Eles fizeram uma versão do hebraico para o grego para que a comunidade judaica pudesse ler a Bíblia, porque ninguém entendia mais o hebraico. Então, Filo era um judeu comprometido, a Bíblia dele era Septuaginta, era a Bíblia, o Antigo Testamento em grego, e ele tinha dois heróis. Filo tinha dois heróis. O primeiro era Moisés, ele amava Moisés. Gostava de ler, especialmente, os 5 livros de Moisés, que são o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Mas o segundo herói de Filo era Platão. Ele amava Platão. A formação de Filo era platônica. Então, embora ele fosse judeu, mas a alma dele era grega, era platônica. E aí ele achava que tanto Moisés quanto Platão estavam dizendo a mesma coisa, e que ambos eram enviados de Deus. Então um não podia contradizer o outro. O que Platão dizia, com certeza Moisés concordaria. Mas a pergunta é, como fazer Moisés concordar com Platão? Não é? Como eu vou interpretar os escritos de Moisés de maneira que eu possa ver ali as ideias de Platão? E aí então que ele desenvolve o chamado método alegórico. Alegoria é uma palavra grega composta que significa dizer outra coisa. Então, uma alegoria numa alegoria, você diz uma coisa em termos de outra. Você está dizendo uma coisa, mas o sentido é outro. Você está se referindo a outra coisa que não aquela que aparece como sendo aquilo que é dito. É isso que a palavra alegoria significa. Então, Filo entendeu que a melhor maneira de você interpretar o Antigo Testamento é usando as ideias de Platão. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, do que Filo escreveu. Isso aqui é o comentário de Filo em Gênesis, a narrativa da criação e da queda. Ele diz, na narrativa da criação e da queda, Deus tomou o poder dos sentidos externos, que é Eva, a mulher. Ele não acredita que houve uma Eva literal, né? Porque Moisés estava simplesmente ensinando a mesma coisa que Platão. Então, tanto faz se Eva e Adão existiram. Tanto faz. Então, Eva representava os sentidos externos, o toque, o cheiro, o gosto. Deus tomou o poder dos sentidos externos, que é Eva, e o conduziu à mente, que é Adão. Adão representa a mente do homem. Esse poder é sempre ameaçado pelo prazer, que é a serpente. Então, isso aqui que ele está dizendo é Platão. Platão exalta a mente e a razão como sendo o poder dominante e diz que os sentidos externos, através do prazer, ameaçam a mente de perder o seu controle e a sua racionalidade. Isso é platonismo. Só que agora, Filo traz isso para o relato da criação. Ele está interpretando o relato de Gênesis à luz do pensamento platônico. Aí ele diz, a promessa messiânica, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, é interpretada como Deus dizendo ao prazer, que é a serpente,
que a mente, que é o homem, vai vigiá-la, e que em troca, o prazer, a serpente, vai atacar a mente, que é o homem, oferecendo os prazeres mais básicos, que é isso que significa morder o calcanhar. Então, para Platão, aliás, para Filo, se aquele relato lá de Gênesis 3 é real ou não, se realmente houve um momento em que uma serpente tentou Eva, que por sua vez tentou o marido e os dois caíram, para ele é irrelevante, porque esse é o sentido aparente. O sentido verdadeiro é o que está por detrás, que é exatamente o ensino platônico. Então você tem que ler a Bíblia vendo esse significado, sem se prender ao conteúdo histórico, ao aspecto literal, que é enganador, mas você tem que olhar por detrás. Filo, então, ele era adepto dessa leitura figurada da Bíblia. Outra interpretação que ele dá aqui, eu não sei se eu tenho aqui o texto, não, eu vou ler aqui para vocês, eu tenho aqui. Ele diz, quando ele interpreta lá o Jardim do Éden, olha o que é que ele diz no relato do Jardim do Éden, em Gênesis 2, de 8 a 14. O rio Gion significa coragem, e circunda a terra de Cuxi, que significa humilhação. O sentido alegórico é que a coragem dá demonstrações de bravura diante da covardia. O rio Tigre significa temperança, como um tigre resiste resolutamente ao desejo. Eufrates não se refere ao rio, o sentido é alegórico, significa justiça. O rio Pison significa mudança na boca, e Avilá significa tagarelar, que como significado implica insensatez. A interpretação da passagem é que a insensatez é destruída pela mudança na boca, que é o falar com prudência. Viu lá, pastor? Excelente intérprete, não é? Ele viu coisas no texto que ninguém mais veria, não é? Então, aqui você tem um exemplo de como Filo de Alexandria interpretava as Escrituras. Eu posso dar para você dezenas de exemplos de como ele interpreta o Pentateuco alegoricamente, procurando reconciliar Moisés com Platão. Esse era o alvo dele. Só tinha uma maneira de você reconciliar Moisés com Platão, é você ler o Antigo Testamento alegoricamente, e você dá o sentido que você quiser. Esse é o problema da alegoria. Você pode colocar no texto aquilo que você quiser. A leitura alegórica da Bíblia faz você colocar no texto aquilo que você acredita, aquilo que você quer que a Bíblia diga. Muito bem. A influência de Filo foi muito grande. Depois de algum tempo, antes de Filo, Filo é contemporâneo de Jesus. Ele viveu na mesma época de Jesus, não é? Com certeza ele não conheceu Jesus e nunca ouviu falar de Jesus, né? Mas ele viveu na época de Jesus. Quando o evangelho alcançou Alexandria, muitos se tornaram cristãos, como eu já disse, uma forte comunidade cristã cresceu ali. Um dos líderes dessa comunidade foi Barnabé. A gente sabe que ele morreu por volta do ano 150, a gente não tem notícia de quando ele nasceu. Ele ficou conhecido por uma carta chamada Carta de Barnabé, que ele escreveu para os cristãos da sua época, onde ele interpreta alegoricamente o Antigo Testamento seguindo os métodos de Filo. Barnabé era um líder lá em Alexandria. E aqui eu vou dar um exemplo, vou tirar uma parte da carta de Barnabé, onde ele interpreta Gênesis 14, 14. Se você abrir sua Bíblia aí, diz lá que Abraão tomou da sua casa 318 homens e partiu em perseguição aos reis que levaram seu sobrinho Ló cativo. Abraão pegou 318 homens da sua casa, soldados treinados, e ele foi atrás para resgatar Ló, que havia sido preso lá naquela guerra dos reis de Sodoma e Gomorra. Olha como Barnabé, no capítulo 9, verso 6 da sua carta, interpreta aquele episódio. Eu vou ler para vocês. Está aqui, ó. Portanto, filhos do amor, aprendam abundantemente a respeito de Abraão. Ele que primeiro estabeleceu a circuncisão, olhava em espírito para Jesus quando circuncidou sua casa. Pois a Escritura diz, Abraão circuncidou 318 homens de sua casa. Na verdade, o texto diz assim, ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan, Gênesis 14, 14. Aí continua Barnabé.
Que conhecimento foi dado a Abraão naquela ocasião? Compreendam, Deus, disse primeiro 18 e depois do intervalo 300. É porque em hebraico, em vez de ser 318, primeiro diz 18, 300. É o inverso, não é? Em hebraico. Então ele diz, Deus primeiro disse 18 e depois do intervalo 300. No 18, o número 10 equivale a iota no alfabeto grego e 8 ao eta. Aqui tu tens Jesus, porque o iota e o eta são as duas primeiras letras do nome Jesus em grego. Aqui tu tens Jesus. 300 equivale ao tal no alfabeto hebraico. E aqui você tem a cruz, porque o tal é assim em hebraico. Então Deus revelou Jesus nas duas letras e a cruz na última. 318 fala da crucificação de Jesus. Vocês estão rindo assim, mas vocês sabem que tem pregador no dia de hoje que faz exatamente a mesma coisa. Pega um número, pega um nome, pega uma circunstância, pega um evento e dá uma interpretação que os membros da igreja dizem, pastor, eu leio esse texto há 30 anos e eu nunca vi isso. Não é? Parece que o pastor é um super. Nunca viu porque não está lá. Né? Nunca viu porque não está lá mesmo. É o uso do método alegórico. Você procurar significados e sentidos que não estão claros, não são óbvios, não são evidentes a todos, né? Dá nesse tipo de interpretação. Então, o Barnabé de Alexandria, ele é essa figura que se destaca lá em Alexandria. Depois dele veio um chamado Pantenos. Aqui eu aproveitei para dar uma reconstrução artística do famoso farol de Alexandria. Eu disse que era a livraria, a biblioteca de Alexandria, mas eu acho que é o farol, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Pantenos, ele a princípio era um filósofo estoico, depois se converteu, e é ele que funda uma escola de catequese lá em Alexandria. O que eram essas escolas de catequese? À medida que o cristianismo avançava, era preciso catequizar os novos convertidos, instruí-los na palavra de Deus. Então, criou-se uma escola, talvez é o precursor da escola dominical, não é? Onde os novos convertidos eram instruídos a respeito das verdades de Deus. E Pantenos fundou essa escola. Só que o método que ele usava na escola para instruir os novos convertidos era um método alegórico de Filo de Alexandria e que tinha sido seguido por Barnabé. Então, a Bíblia era interpretada alegoricamente lá em Alexandria. Um dos convertidos de Pantenos foi esse cidadão aqui, muito influente, chamado Clemente de Alexandria. Ele é conhecido porque é um dos pais apologistas, ele enfrentou muitas heresias, combateu e ele era, no coração dele, ortodoxo. Ele cria na palavra de Deus, cria no Senhor Jesus. A fé que ele tinha era uma fé que podíamos dizer que era uma fé bíblica. Mas o método de interpretação dele era aquele método lá de Alexandria. Olha aqui, por exemplo, como ele interpreta numa carta que ele escreveu. Ele viveu no ano 150, 215, e substituiu Pantenos na direção da escola em 180. E ele foi um dos primeiros a lidar seriamente com questões de interpretação bíblica. Eu acho que isso aqui é importante dizer, a importância de Clemente de Alexandria. Ele usava a interpretação alegórica para descobrir o sentido oculto da passagem bíblica e para harmonizar os dois testamentos. Porque uma das críticas que se fazia aos cristãos naquela época é que eles usavam, quem fazia essa crítica eram os judeus, que eles usavam o Antigo Testamento errado, porque você não encontra nada do Evangelho no Antigo Testamento, os judeus diziam isso. E aí, os crentes de Alexandria diziam, como não? Por exemplo, os sacrifícios que estavam feitos lá no templo, aquilo ali era uma alegoria de Cristo, representava Cristo. Aí o judeu lia o Antigo Testamento, mas não está dizendo aqui no Antigo Testamento. Aí o crente dizia, mas o templo lá representa o corpo de Cristo e a igreja. Aí o judeu ia para o Antigo Testamento e dizia, mas eu não estou vendo isso aqui no Antigo Testamento. Então eles acusavam os cristãos de usarem o Antigo Testamento de maneira errada. E os cristãos respondiam fazendo uma leitura alegórica do Antigo Testamento. E às vezes vendo Cristo onde realmente Cristo não estava. Onde não estava, não é? E eu vou chegar nesse ponto daqui a pouco.
E então, Clemente de Alexandria, ele se preocupou muito com isso. Não é? Como é que eu interpreto o Antigo Testamento de maneira a fazer justiça ao que o Antigo Testamento está dizendo, para não ser acusado de estar usando indevidamente as escrituras dos judeus. Então ele achava que o método alegórico era um método que poderia resolver o assunto. Ele dizia que a alegoria revelava a verdade ao verdadeiro discípulo, mas escondia dos outros. E que o objetivo de Deus em revelar-se alegoricamente era ocultar a verdade dos incrédulos e descortiná-la apenas para os espirituais. Aqui está a interpretação dele, que ele dava da parábola do filho pródigo. Ele diz, num dos escritos dele, o pai então confere-lhe a glória e a honra que eram necessárias e convenientes, colocando sobre ele o filho pródigo, não é? O melhor manto, o manto da imortalidade. Então ele já começa a interpretar que aquele manto, túnica que o pai dá ao filho pródigo, significa a imortalidade. E um anel, um sinete real, um selo divino, um sinete de consagração, assinatura da glória, segurança do testemunho, pois está escrito, aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Ou seja, aquele anel que o pai deu ao filho pródigo significava a certeza da salvação. E sandálias, não aquelas que perecem, que devem ser retiradas quando se entra em solo santo, e nem aquelas que Jesus proibiu que seus discípulos carregassem quando fosse pregar, mas aquelas que não se gastam, que são apropriadas para a jornada aos céus, que adornam o caminho celestial e que somente pés lavados pelo Senhor podem levar. A pergunta é, quando Jesus contou a parábola do filho pródigo, era esse o sentido que Jesus queria dar a parábola do filho pródigo? Por que Jesus contou a parábola do filho pródigo? Ela aparece numa seção do livro de Lucas, onde Jesus conta várias parábolas, como a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. O objetivo de Jesus era mostrar aos judeus, os judeus aqui são representados pelo filho mais velho, né? Que disse, pai, eu nunca transgredi, e esse teu filho ímpio, o Senhor recebe com festa. O filho pródigo representa os gentios, os publicanos, pecadores, que Jesus estava recebendo, enquanto ele recusava os hipócritas dos fariseus. Então é esse o sentido da parábola, que o reino de Deus está aberto para os pródigos que retornam arrependidos, enquanto que os judeus, que eram o filho mais velho, ficava tudo de beicinho, né, furioso, porque Deus estava recebendo pecadores e publicanos no reino, enquanto que os fariseus estavam sendo dispensados e expulsos. É esse o sentido da parábola, não tem outro. Então você vê que Clemente dá significados ali que não estão no texto, né, seguindo o sistema de alegoria. Mas aqui nós chegamos no campeão, que é Orígenes. Orígenes. O que dizer sobre Orígenes? 185 a 253, ele é a figura mais importante desse período, estudioso muito respeitado, aí nós temos que tirar o chapéu, muito capaz e provavelmente o homem mais erudito da sua época, conhecedor das línguas originais, da literatura da época, versado em filosofia, versado especialmente no platonismo, que ele admirava bastante, a semelhança de Filo, conhecia os estudos e a literatura vasta produzida por Filo de Alexandria, e ele então se tornou a figura dominante dessa escola. A sua abordagem da escritura pode se resumir em alguns pontos essenciais, que são estes. Veja só, primeiro, a melhor maneira de entender a Bíblia é através da perspectiva platônica. Então, nesse sentido, Orígenes é realmente um discípulo de Filo de Alexandria, que era discípulo de Platão. Segundo, a Bíblia contém segredos que somente a mente espiritual pode compreender. O sentido literal é valioso, mas algumas vezes obscurece o sentido principal, que é o espiritual. O sentido literal é para os iniciantes, mas o sentido espiritual é para os maduros na fé. Se Deus é o autor da Bíblia, ela deve ter um sentido mais profundo. A interpretação literal é própria dos judeus e não dos cristãos. Aos cristãos foi revelado o sentido mais profundo das Escrituras, que havia sido ocultado dos judeus incrédulos. Em quarto lugar, há 3 níveis de sentido na Escritura, correspondente às 3 dimensões da personalidade humana. Primeiro, o nível da carne, a interpretação literal e óbvia,
que corresponde à carne ou ao corpo humano, que é visível e evidente a todos. Essa interpretação é para os indoutos. Segundo nível, alma. Os sentidos além do óbvio, que somente os que já fizeram algum progresso na vida cristã é que podem perceber. Terceiro nível, espírito. O sentido alegórico, que é próprio dos que são espirituais. Ele fez uma comparação entre a Bíblia e o homem como ele entendia. Ele achava que o homem era corpo, alma e espírito. Então ele era um tricotomista. Né? É quem acha que o homem é corpo, alma e espírito. Contra os tricotomistas estão os dicotomistas, que acham que o homem é corpo e alma / espírito. Alma e espírito são a mesma coisa. Então, eu particularmente sou dicotomista, mas Orígenes ela era tricotomista. Tem muita gente boa que é tricotomista. Eu nem sei o que é que o pastor Paulo é, não vou nem perguntar aqui. Mas Orígenes era tricotomista. Aí ele fez esse paralelo com a Bíblia, dizendo que a Bíblia tem 3 níveis de sentido que correspondem às 3 partes da personalidade humana. O corpo, que é a carne, que é visível, é o sentido literal, que é para os indoutos. Depois tem o nível seguinte, que corresponde à alma, que são algumas verdades mais profundas para os que já foram iniciados. Mas a verdade mesmo é o terceiro nível, é o nível hard, né? Corresponde ao espírito humano, que só os espirituais privilegiados têm acesso e compreensão. Então, ele dividiu a cristandade em 3 níveis, né? Com relação à capacidade de interpretar as Escrituras. Alguns exemplos da interpretação. Antes de dar alguns exemplos da interpretação dele, Jerônimo, que tinha sido inicialmente um seguidor do método alegórico de Orígenes, registrou em sua obra Contra Johannem Hierosolimitanum, contra João de Jerusalém, um sumário conveniente dos erros atribuídos a Orígenes. É interessante, esse Jerônimo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, ele a princípio era um discípulo de Orígenes, um alegorista, mas depois ele viu o erro da interpretação de Orígenes e ele se tornou um intérprete mais alinhado com a escola de Antioquia, que vai ser a próxima que a gente vai estudar. E Jerônimo ele se tornou conhecido porque ele traduziu a Bíblia do grego e do hebraico para o latim e nos deu a Vulgata Latina, que até hoje é a Bíblia oficial da Igreja Católica Romana. É a obra clássica, é a tradução clássica da Bíblia em latim, foi feita por Jerônimo no século IV, V. E então o Jerônimo se volta contra Orígenes, de quem ele era discípulo antes, e enumera alguns dos erros teológicos de Orígenes. Por exemplo, Cristo não podia ver o Pai ou o Espírito Santo, a alma está aprisionada no corpo como prisão, como castigo, os demônios se arrependerão e finalmente reinarão com os santos no final dos tempos. As folhas que Deus deu a Adão e Eva no jardim após a queda eram na verdade o corpo humano deles, pois antes eles eram espíritos puros. Então, antes de pecar, Adão e Eva não tinham corpo. Aquelas vestes que Deus fez e deu para eles era o corpo de carne que eles passaram a ter. O homem, após a queda, perdeu a imagem de Deus na qual havia sido criadas. Essas ideias atribuídas a Orígenes foram condenadas depois de sua morte por um decreto do imperador Justino em 543. Ou seja, Orígenes foi decretado herege 100 anos depois da sua morte. Que ruim, né? Não respeitaram nem o falecido, mas ele foi decretado como herético pelo imperador Justino por conta dessas ideias aí. Mas olha algumas interpretações de Orígenes. Rebeca vem tirar água do poço e encontra os servos de Abraão. Está lá em Gênesis 24. Significa que diariamente nós temos que ir aos poços da Bíblia para ali nos encontrar com Cristo. Faraó mandando matar os meninos e preservando as meninas, Êxodo 1. Os meninos significam o espírito intelectual e os sentidos racionais, enquanto que as meninas significam as paixões carnais. Pensa no machista, né? As 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, em João 2, relato do casamento em Caná da Galileia, significam os sentidos moral e literal das Escrituras, e às vezes o espiritual. O sentido verdadeiro da passagem sobre o divórcio, em Mateus 19,6, é a separação da alma do seu anjo da guarda. Eu
poderia multiplicar aqui interpretações desse tipo. A gente pode olhar para Orígenes assim e dizer, oh, que horror, né? Que absurdo. Mas olhe ao redor, vá no YouTube, ouça pregações de pastores hoje. É a mesma coisa. Mesma coisa, encontrando sentidos e significados e fazendo as aplicações a partir da Bíblia, que não estão no texto, não é isso que o texto está dizendo. Não é isso que o texto está dizendo. Muito bem. Vamos agora fechar com algumas implicações práticas. Esse tipo de interpretação, o tipo de interpretação que prevalece na igreja evangélica brasileira de hoje, segue o mesmo caminho de Alexandria, sem ter a sofisticação e erudição de um Orígenes. Orígenes, pelo menos, era um homem letrado, ele era erudito, e ele podia defender a fé cristã de outros ataques e de outros erros, como realmente ele fez. Mas, por outro lado, o método de interpretação dele levou a dizer aquelas bobagens que nós vimos, pelas quais ele depois foi condenado como herege. É somente através de uma interpretação altamente espiritualizante das Escrituras que muitos mestres, pastores e líderes conseguem convencer seus rebanhos hoje de que estão ensinando a verdade da palavra de Deus. Tem práticas dentro da igreja evangélica hoje que você não acredita que é verdade. E quando você vai ouvir a justificativa que os pastores dão para isso, campanha, promessa, períodos enormes de determinada prática, abstinência disso, abstinência daquilo, quando você vai ver qual é a base bíblica, você fica, né, tipo assim, uma vez eu escrevi um artigo, né, a respeito de ordenação feminina, não é? Dizendo que realmente não há base para o conceito de pastora na Bíblia, e o cidadão me respondeu indignado, claro que tem, está lá escrito em Gênesis, e Raquel era pastora de ovelhas. E ele escreveu com seriedade, pastor, ele disse mesmo, o senhor é ignorante, me disse, o senhor é ignorante, não conhece a Bíblia, está lá, que Raquel era pastora de ovelhas, como não tem base para... Aí eu desisti, não vou discutir com... Não tem condição de engajar num diálogo com, né, com esse nível de... Mas quando você procura ver a base que é apresentada para determinadas práticas e posturas na igreja evangélica, só se sustenta por um método alegórico de interpretação, porque se você for realmente examinar a Escritura, não está dizendo, não tem como, não é provar. Em termos práticos, Alexandria nos ensina a ter cautela com a ideia de que a verdade da Bíblia só pode ser alcançada por espirituais que tenham acesso privilegiado a um conhecimento que está além do sentido simples, claro e evidente da Bíblia. Um dos pontos principais da reforma foi a respeito da perspicuidade da Bíblia. Perspicuidade quer dizer clareza da Bíblia. Os reformadores insistiram que qualquer pessoa, no uso dos meios normais, poderia ter uma compreensão salvadora do significado da Bíblia. Eles foram contra toda alegoria, toda alegorese, o método de interpretação espiritualizado que predominou na Idade Média. Eles rejeitaram tudo aquilo e disseram, a Bíblia só tem um sentido, que é o sentido pretendido pelo autor. E o sentido está compreendido nas letras. Você não pode dar... o sentido está compreendido nas palavras. Você não pode dar um significado além daquele que está contido nas palavras. Porque você vai cair no erro que levou ao surgimento da Igreja Católica. Porque foi através desse tipo de interpretação que eles abriram a porta para introduzir todo aquele entulho teológico e litúrgico que entrou na Igreja durante a Idade Média, justificada por esse tipo de interpretação. Então, é uma lição importante para nós, né, que uma vez que você... Esse pessoal não negava a autoridade da Bíblia. Todos eles criam que a Bíblia era a palavra de Deus, que era inspirada. O problema era o método de interpretação. É como eles interpretavam a Bíblia. E aí, dessa forma, você pode dizer o que você quiser na Bíblia, não é? Você pode dizer o que você quiser. Tem até uma interpretação aqui que é atribuída a Orígenes, né? Alguns atribuem a Agostinho, mas outros acham que foi a Orígenes. Eu acho que tem mais cara de Orígenes mesmo, que é sobre a parábola do bom samaritano, que todo mundo conhece a história, não é? Então a interpretação que é atribuída a Orígenes é assim, o judeu que descia de Jerusalém
para Samaria era Adão. E os salteadores que o atacam, roubam e deixam semi-morto à margem da estrada é a queda, o pecado. O sacerdote e o levita que passam e não socorrem é a lei e os sacrifícios que não pode salvar o homem. O samaritano é Jesus, que derrama azeite nas feridas, que é o seu sangue para curar pecados, levanta o homem, que é o novo nascimento, coloca no seu jumento, que é o evangelista, e leva para a estalagem, que é a igreja. E lá entrega 2 moedas, que é o batismo e santa ceia, ao estalageiro, que é o pastor, e diz, cuida dele até que eu volte, que é a segunda vinda. Que sermão aloprado, né? Fantástico, fantástico. Não é, pastor? Maravilha. Se tem algum pastor aqui, já ter um sermão no domingo que vem, né? Baseado em, ou para hoje à noite, né? Ou para hoje à noite. Orígenes disse alguma coisa errada? Não. Tudo que ele disse está correto. Qual é o problema desse tipo de interpretação? Que isso não é o que o texto está. Esse não é o significado do texto. E qual é o significado do texto? É só você ler o contexto. Por que Jesus contou essa história? Porque alguém chegou para ele e disse, qual o maior dos mandamentos? Jesus Cristo disse, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. E o homem, para se justificar, perguntou, mas quem é o meu próximo? E Jesus contou essa parábola para dizer que meu próximo é quem precisa de mim, mesmo que ele seja um judeu e eu seja um samaritano. É esse o significado da parábola. Não tem outro. O problema é que Orígenes meteu significados ali que não era a intenção original. Não fazia parte não era a intenção de Cristo ensinar a história da salvação a partir daquela história ali. Então, isso é a característica do método alegórico, né? Ela vê coisas e coloca coisas. Às vezes não está dizendo nada errado, mas qual é o problema com esse tipo de interpretação? É que o pastor, depois de ter pregado um sermão como esse, está cumprimentando o pessoal lá fora, e o pessoal assim, pastor, eu li esse texto já há 30 anos, a parábola do bom samaritano, eu nunca entendi como eu entendi hoje, né? E vai dar a interpretação de que o pastor é iluminado e que somente ele tem acesso aos significados mais profundos da Bíblia, porque os crentes durante a semana lendo a Bíblia não veem isso. E isso vai contra o que a Reforma ensina, que o significado da Bíblia chama-se a perspicuidade da Bíblia. Ela é clara, ela é simples, ela está ao alcance de todos. Por isso que uma das primeiras preocupações dos reformadores foi traduzir a Bíblia na língua do povo, para que o próprio povo lesse, para que o próprio povo compreendesse. Durante a Idade Média, o que prevaleceu foi a ideia de que o povo era ignorante, o povo não podia entender a Bíblia. E então, o padre, tudo era em latim, os padres nem sabiam latim, a missa era decorada e rezada de cor, não é? Ninguém entendia nada do que estava sendo dito. Aí eles inventaram a ideia de botar imagem para poder então despertar a atenção do povo. Resultado, o povo passou a adorar a imagem. Meteram dramatização dos mistérios, atores profissionais lá dramatizando as histórias da Bíblia, porque ninguém entendia a pregação mesmo. Reformadores acabaram com tudo isso, dizendo, não, o povo tem que ler a Bíblia. Né? É livre interpretação. Pode ler, você mesmo interpreta, e se o pastor estiver dizendo alguma coisa que está fora do sentido claro, verdadeiro da Bíblia, você não é obrigado a concordar com o pastor, não. Sua mente está presa à palavra de Deus, no seu sentido claro e óbvio.